Por que ler? Qual a sensação que um livro traz? Vi uma citação de uma autora que dizia: em livros, nós temos a experiência de ser outra pessoa, conhecer a alma de outra pessoa, e por isso, às vezes, quando fechamos o livro, nos encontramos um pouco mudados como ser humano. Os livros nos mudam por dentro. Eu sei que existem milhares de motivos para ler, políticos, filosóficos, intelectuais, mas eu acho que existe o pessoal também, de hobby, de você se sentir bem lendo alguma coisa, você lê pelo prazer de ler, pela felicidade que isso traz, pelo momento que se cria com a leitura, que eu acho que nenhuma outra coisa consegue trazer tanta essa paz e esse aconchego quanto sentar e ler um livro. Para mim, eu associo leitura a um cobertorzinho gostoso, uma roupinha de lã, um cafezinho quente, uma tarde de sol. Eu gosto muito de ler em praça ou coisas assim, então você ter esse momento de silêncio, que você tá ali concentrado no seu livro, só com um barulho assim, né, externo, sei lá, da natureza, dos pássaros, de uma música calma que você bota na TV. Eu sempre fui leitora, desde que eu me conheço por gente. Graças à minha mãe, que sempre lia comigo. Eu sempre associei leitura a esse momento de prazer, de estar deitada com a minha mãe, ela fazendo cafuné no meu cabelo, enquanto ela lia pra mim as histórias da Turma da Mônica, da Ruth Rocha, do Ziraldo. Eu tenho esse momento muito gostoso na minha memória, tanto dela quanto com a minha tia, que também lia a Turma da Mônica comigo, e a gente era apaixonada pelas histórias da Magali. Na escola, eu adorava ficar na biblioteca. Quando dava intervalo, eu lembro que eu corria e pegava um livro gigantesco, que eram várias tirinhas da Mafalda, e eu passava o intervalo inteiro lá, lendo as tirinhas, e eu dava muita risada, mesmo, sei lá, tava na primeira série, acho que não entenderia todas as críticas sociais da Mafalda, mas eu gostava muito. Eu era adolescente, eu lembro que o meu pai começou a comprar a coleção do Percy Jackson e era uma alegria acordar e ter o livro assim. Ai, nossa, chegou outra edição, assim, continuar a história. Eu era viciada no Percy Jackson. E meu pai começou a ler também. Eu lembro que a gente sentava na rede, ficava lendo junto. Nessa época da adolescência, eu comecei a ler Crepúsculo e graças à literatura infanto-juvenil, que as pessoas falam mal aí, ó, eu comecei a ler vários livros clássicos, porque a Bela citou vários, então eu lembro que eu passava tardes lendo O Morro dos Ventos Vivantes, lendo Orgulho e Preconceito, lendo Shakespeare. Na faculdade também eu alugava pilhas e pilhas de livro, porque, nossa, era uma biblioteca gigantesca que tinha na minha faculdade. Todas as férias eu alugava o máximo que eu podia e passava as férias inteiras lendo. Mas quando eu saí da faculdade, eu meio que parei de ler assim completamente. Eu acho que eu passei assim uns 3 anos que se eu li um livro no ano foi muito, ou nenhum, até que eu voltei em 2022 e falei, chega, preciso ler livros. O prédio que eu mudei, ele tinha uma mini biblioteca na parte de administração, então eu ia lá e ficava alugando os livros. E aí eu comprei alguns livros de terror no final do ano, antes de me mudar para o Canadá, que tanto que eu trouxe eles comigo. Foi muito gostoso voltar a ter esse hábito. Eu acho que ler é uma coisa primordial na nossa vida, muito importante. E de lá pra cá, de 2022 até agora, eu já li mais de 100 livros. Eu fiquei chocada, assim, que eu tenho um aplicativo que eu boto os livros. Eu não quero fazer contagem, né, porque eu realmente não me importo com quantos eu li e todas essas coisas, porque o importante é a leitura e não quanto você tá lendo. Mas eu recebi essa notificação do aplicativo falando que eu tinha passado dos 100 livros e eu fiquei pensando e eu falei assim, bom, eu vou fazer então o meu top 10, ou não sei quantos eu escolhi, mas o meu top de livros favoritos de 2022 pra cá. Bom, eu vou começar com os livros que eu tenho, que foram os livros que eu comprei, a grande maioria no Brasil, trouxe comigo. Começando então com O Bebê de Rosemary. Gosto muito do filme do Bebê de Rosemary. Eu acho que é um dos terrores psicológicos mais bem feitos. Mesmo, né, o diretor sendo horroroso, e hoje em dia eu assisto o filme com um leve asco, assim, por algumas coisas, mas eu ainda assisto, ainda gosto muito da obra. Aí eu comprei o livro. E esse livro é maravilhoso. Eu li ele em 2 dias, eu acho. Se tivesse deixado, eu tinha lido em 1. Acho que o filme conseguiu captar muito bem isso, esse terror psicológico. O livro é isso, assim, é você... Nossa, você fica em desespero por essa mulher, que você fica, gente, pelo amor de Deus, não fale com ninguém, mulher. Saia daí, vá para outro lugar, né? Sabe, que você quer que ela descubra o que tá acontecendo. É uma leitura que você não consegue parar de ler até acabar. Porque mesmo eu já tendo assistido o filme, mesmo eu já sabendo a história, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, pelo amor de Deus, Rosemary, se salve. Ele não é de terror, tá? Então não é nada de assustar.
É só mesmo esse desespero, assim. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do filme, tanto do filme quanto do livro, mas essa sensação claustrofóbica de você estar preso pelas pessoas que estão na sua volta, sabe? Ela não tá presa realmente em algum lugar, mas ela tá sendo sufocada pelas pessoas, e esse desespero, né, de você saber que você não pode confiar em ninguém, ou você ficar desconfiando das pessoas, essa paranoia que se cria durante a história, é muito gostoso. Então eu, pelo menos, gosto. Fica aí a recomendação, Bebê de Rosemary. Depois, a gente tem o Drácula. Amo, sou apaixonada, esse é o melhor livro do planeta Terra. Ele é inteirinho contado por cartas e diários. Então as pessoas, né, estão relatando o que já aconteceu, todos os personagens. E eu terminei, eu falei, gente, eu preciso escrever uma carta. Assim, me deu uma vontade muito grande de ter alguém pra ficar trocando carta, porque parece ser uma atividade muito gostosa. Não tenho o que falar sobre o Drácula, né? Um clássico da literatura, um clássico do terror gótico, lindo, perfeito, maravilhoso. Nossa, eu acho que eu nunca me entreti tanto lendo um livro que nem com esse daqui. O Drácula aqui é realmente assustador, e eu acho que nenhum filme nunca conseguiu captar pra mim, assim, esse sentimento de terror que você tem no começo do livro, quando você começa a entender o que é o Drácula, né? O quão perigoso ele é. Ai, é um deleite, assim, ler esse livro. Eu recomendo muito o Drácula. Ele é muito, muito gostoso, de verdade. É uma leitura muito prazerosa. Perfeito, maravilhoso. Tem um defeito. E a gente tem Stephen King. Eu acho que o Stephen King é o meu autor favorito. Eu sou apaixonada por todos os livros que eu li dele. Falando em ambientação, falando em criação de personagem, ninguém ganha deste homem aqui. Olha, eu sou apaixonada pelo jeito que ele escreve e pelo jeito que ele consegue colocar coisas cotidianas, problemas sociais, psicológicos, dentro da temática do terror e do sobrenatural. O Iluminado é um dos meus 3 livros favoritos dele. Os 3 estão nessa lista, tá? Porque eu não consigo escolher entre eles. Mas assim, eu era apaixonada pelo filme do Iluminado até eu ler o livro. Quando eu li o livro, hoje em dia eu já acho que foi um lixo. Pra mim, pode tacar no lixo. Não quero mais saber desse filme. Porque, gente, isso aqui é uma obra de arte, tá bom? Meu Deus do céu, que livro maravilhoso, bem escrito e que não tem absolutamente nada a ver com esse filme. E hoje em dia eu entendo porque ele odiou, porque a essência do livro não tá lá, não tem nada, assim. Se você gosta do Iluminado, quer continuar gostando, não leia o livro. Mas se você gosta do Iluminado e quer ver como ele pode ser 1000 vezes melhor, leia o livro, porque olha, isso daqui, ouro. E a gente tem uma coisa no Jack Torrance, que no filme eles destruíram, que é essa luta dele interna, porque no livro, né, ele sofre muitos problemas, assim, ele era alcoólatra e ele fica nessa luta constante entre tentar ser uma pessoa melhor, tentar ser um marido e um pai melhor e sendo destruído pelo hotel, né? Então o hotel é uma força muito grande, a coisa acontece lá e ele fica nessa batalha constante. Então no livro, diferente do filme, que eu acho que tem essa sensação no filme de que ele já é bravo o tempo inteiro, que ele não gosta da família dele, aqui a gente tem uma pessoa que tá assim batalhando muito, porque ele ama a família dele, ele ama o filho, ele ama a mulher e ele quer ser uma pessoa melhor, mas o hotel vai perturbar a cabeça dele até ele não ser mais. Eu acho que assim, os personagens são muito mais densos, muito mais profundos. A Wendy também no filme, né, é ridículo o que fizeram com ela. O Danny também, assim, é muito mais profundo do que a gente viu. O hotel é muito mais perigoso do que no filme. Tem essa força muito maior em cima de todo mundo, porque todos os personagens conseguem sentir e ver coisas, não é só o Danny. É um dos meus livros favoritos da vida, de verdade. É uma delícia ler isso aqui, tá? E aí, do Stephen King, eu não tenho mais, infelizmente, ler o livro, mas do Stephen King ainda tem o do Pet Sematary. Eu chorei muito lendo esse livro. Não imaginaria que eu ia chorar lendo Pet Sematary. Mas como eu falei, o Stephen King, ele tem uma força para escrever coisas cotidianas dentro do terror, dentro do sobrenatural, que é absurdo, assim, e os personagens dele são muito bem escritos e muito profundos. E no livro, a gente tem essa visão do pai do menino, né, sofrendo pela morte dele, tão profunda, uma coisa que você sente, assim, do fundo da sua alma, a dor que esse homem tá sentindo pela morte do menino. Esse sentimento de luto, mas principalmente de culpa, porque ele acha que foi por culpa dele que ele não conseguiu pegar o menino a tempo, que leva ele, né, aí no Pet Sematary. E, nossa, é uma parte do livro, assim, maravilhosa e que eu nunca esqueci, assim, eu li esse livro em 2022 e até hoje eu não me esqueço dessa parte, assim, acho que, nossa, foi um livro muito gostoso de ler também, porque é isso, assim, o Stephen King, ele tem uma maneira de escrever, uma maneira
de ambientar esses personagens. Essas pessoas são muito reais e muito profundas, então é sempre muito gostoso de ler. 10 de 10. Também tem adaptações para o cinema, não conseguem chegar aos pés, né? O filme do Pet Sematary, o antigo, eu nunca vi o novo, mas o antigo é legal. Eu acho que ele tem essa vibe meio terror trash ali dos anos 80, que eu gosto. Só que o filme vai pra esse lado bem trecheiro, assim, de tipo, nossa, né? Zumbi que saiu do cemitério, né? Mas tem zero da profundidade que o livro tem. Então, recomendo se você gosta desse filme e se você quer ver mais o quão profundo ele é, leia o livro, porque ele é muito, muito bom. E o outro do Stephen King é o Salem Slot. A mesma coisa que eu falei dos outros, né? Stephen King, meu Deus, eu fico impressionada em como esse homem consegue escrever personagem. E o Salem Slot tem muito personagem. Muito personagem mesmo. E todos eles são incríveis. Eles são todos complexos, profundos, com um monte de layer, assim. É uma história de vampiro, então, como eu gostei muito do Drácula, o Slot tem meio que essa vibe, né, do Van Helsing ali, você vai caçar os vampiros, e, né, ele tá atormentando a cidade, então acho que é uma tem uma pitadinha de Drácula, uma releitura do Drácula ali, só que assim, com 700 personagens, e todos os personagens muito legais, e aí você vai acompanhando, né, ele fica indo e voltando em cada personagem, uma cidadezinha pequena, então tem vários outros problemas. Além do vampiro, a gente tem vários problemas sociais ali, pessoais, vários conflitos da vida dessas pessoas atrelados ao que está acontecendo na cidade. Então, também foi um dos meus livros favoritos. Assim, Stephen King, maravilhoso. Acho que os filmes todos focam na parte do terror e focam na parte do sobrenatural, enquanto Stephen King está focado em falar sobre as pessoas. E o terror e o sobrenatural é só um plano de fundo. Porque eu já falei isso uma vez, né? Se o Stephen King é o rei do terror, a Agatha Christie é a rainha da investigação e do mistério. E eu também sou apaixonada por todos os livros dela, todos os livros que eu já li, assim, são livros que eu não consigo parar de ler até eu acabar, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Eu escolhi um para ser o meu favorito, que é o E Não Sobrou Nenhum. Eu amo este livro, eu já li ele 3 vezes, em momentos diferentes da minha vida, e todas são maravilhosas, assim, porque, nossa, eu acho que de todos os livros dela, assim, é o que mais me marcou, eu sempre lembro dele, e eu gosto muito de como a história é conduzida e de como esse mistério, assim, você não consegue pensar de maneira nenhuma em quem cometeu os crimes, porque tem alguns livros dela que às vezes você desvenda uma coisa ou outra, mas sempre ela revela coisas que você nunca imaginou, né? Eu acho isso fantástico, mas você sempre fica assim, às vezes, isso aqui pode ser isso, criando teoria, sabe? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquela pessoa e tal. Esse do Não Sobrou Nenhum, assim, você não consegue pensar em ninguém, assim, que tá fazendo crimes. Acho que não dá pra criar uma teoria. Ela bota, né, os soldadinhos na lareira, que são os personagens. E aí toda vez que alguém morre, um soldadinho some até não sobrar nenhum. Ai, eu adoro. Eu acho que é um dos meus livros favoritos dela. E aí fica no top, então eu nem sei que número. E aí o outro que eu botei foi o Hobbit. Eu até hoje nunca terminei O Senhor dos Anéis. Mas eu li o Hobbit e eu gostei muito mais. Porque o Hobbit, ele tem uma outra pegada. Ele é um livro mais leve, assim. Acho que ele tem um ritmo mais gostoso. Porque o Senhor dos Anéis é legal, só que eu acho que ele é mais maçante, ele é mais pesado, e tem muita descrição, né, de floresta e coisas assim que no Hobbit não tem. O Tolkien escreveu o Hobbit pra filha dele, né, então ele tem essa pegada mais lúdica, eu acho. Foi uma delícia ler o Hobbit, eu leria ele várias e várias vezes. Eu fiquei encantada, assim, acho que é um livro que iluminou os meus dias. E acho que foi num momento muito legal, porque eu li ele na primavera, então eu lembro que sempre tava sol quando eu tava lendo, eu tava sentada na praça. Eu lembro que um dia que eu estiquei a toalha, assim, fiquei lendo ele lá tomando sol. Então eu acho que eu também associo com isso, assim. Eu acho que ele traz essa sensação de verão, assim, sabe? Então pra mim eu definiria o Hobbit como um livro de verão. E ele é muito gostoso, muito divertido de ler. Bem clássico, não precisa ficar falando muito sobre, né? Mas fiquei muito feliz de ter lido. Ele tem essa vibe gostosa de você ler. E é super tranquila, né? Super gostoso, assim. Acho que é um desses livros que te conectam. E aí você vai lendo, assim, sabe? Na alegria e na paz. Então fica o Hobbit também na minha lista. Eu deixei só um aqui, como é o último, um dos livros de gato. Eu poderia escolher vários, eu acho que todos esses livros de cura pra mim são meus favoritos.
e todos eles me mudaram de alguma forma, mas eu vou deixar esse que é What You're Looking For is Inside the Library. Esse livro é muito maravilhoso. A gente tem a história de vários personagens. Todos eles são relacionados a trabalho, mas não só a trabalho, eu acho que é como a gente enxerga as situações e como a gente age sobre elas. Então eu acho que esse livro me mudou muito e me fez pensar sobre muita coisa. Eu li ele num momento que eu acho que eu estava precisando, principalmente a primeira personagem, assim, eu me identifiquei muito com ela, então foi legal ler, que eu falei assim, nossa, realmente eu faço as coisas desse jeito, e assim como ela, eu acho que eu preciso mudar esse pensamento, mudar esse jeito de agir sobre essas coisas. Acho que eu aprendi muito com ela e com os outros personagens também. Eu acho que todos eles têm lições valiosas ali sobre como você encara a vida, encara o trabalho e como que você muda uma situação que você não tá feliz de estar nela. É um livro muito, muito gostoso, me marcou muito também. Eu li ele ano passado e até hoje nunca esqueci. É um dos meus livros favoritos, junto com todos os outros de gato. Eu acho que eu talvez tenha me empolgado um pouco, peço perdão, mas é isso. Eu gosto muito de falar de livros, eu gosto muito desses livros, leituras muito prazerosas, em momentos muito prazerosos, e eu tenho guardado na memória, assim, tanto o livro, a história, quanto o momento que eu tava vivendo, né, na hora que eu li. E se você tem algum livro para me indicar, bote aqui nos comentários para eu adicionar na minha lista. E vejo vocês no próximo. Tchau!